Capítulo 1. Um convite e uma promessa. Subtítulo: Como você desenharia a face do mundo? Se você quisesse descrever a condição do planeta através de um rosto, seria ele sorridente? Ou pareceria preocupado, temeroso, ou quem sabe até zangado? Estávamos reunidos na casa de alguns amigos na Costa Rica quando lhes fiz essa pergunta. Bem, eu acho. Francisco logo começou a dar sua opinião. Mas nesse exato momento algo interrompeu suas palavras, e nunca ficamos sabendo o que ele ia dizer. A casa de nossos amigos fazia parte de uma longa fila de casas de madeira. As casas tinham paredes em comum, por isso o que acontecia numa casa podia muito bem ser ouvido pelas pessoas da casa ao lado. Enquanto discutíamos a condição do mundo, um vizinho chegou à sua casa, batendo a porta. Ele começou a gritar com a esposa. Era óbvio que estava bêbado e o volume da sua voz aumentava cada vez mais, enquanto ele exigia algo. Não me lembro mais o que era, mas se tratava de alguma coisa que ela não tinha. E como não lhe foi dado na hora o que exigia, ele resolveu exercer sua autoridade e começou a espancá-la. "Vou te ensinar a me respeitar", gritou ele. Acima do terrível tumulto de pancadas e gritos, podíamos ouvir a voz de um garotinho, chorando e implorando. "Não, papai, não! Não machuque a mamãe! Por favor, por favor!" É provável que você esteja ouvindo isto num ambiente seguro e tranquilo. Alguém está gritando com você ou ameaçando bater em você? Provavelmente não. Então, como você desenharia o rosto do mundo? Poria nele um grande sorriso? Talvez você ache que esteja usando um exemplo extremo e não uma ilustração de como as coisas realmente são. Eu disse que a cena de maus tratos aconteceu na Costa Rica. E assim está tudo bem, especialmente se você não mora lá. Afinal, esse é o tipo de coisa que sempre acontece bem longe daqui, não é? Quantas mulheres você acha que estão sendo espancadas agora mesmo enquanto você ouve? Nos Estados Unidos isso ocorre a cada 15 segundos. E no restante do mundo? Estou usando a violência doméstica para caracterizar a situação do mundo hoje, mas poderia empregar inúmeras outras ilustrações. Quantas pessoas você acha que estão neste momento remexendo algum latão de lixo ou aterro sanitário tentando encontrar algo para comer? Sabe qual é a primeira causa de morte entre crianças no mundo? A fome. A Organização Mundial da Saúde relata que 5 milhões de crianças morrem todos os anos de causas relacionadas com a má nutrição. Isso dá 13.700 por dia. O número mensal é maior do que de todas as pessoas que morreram no terrível tsunami de 2004. Consideremos outro exemplo. Quantas pessoas você acha que estão sem teto? Não falando de gente que se encontra nesse estado por causa do álcool ou da ignorância, mas sim apenas a vidas despedaçadas pela guerra e violência étnica. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados tem sob seu cuidado aproximadamente 20 milhões de pessoas que estão fugindo ou vivendo em condições extremamente inseguras. E falando de crianças, quantas dormem todas as noites nas ruas dos grandes centros urbanos, tendo como cama apenas o pavimento frio? Ninguém sabe o número exato, mas a Unicef estima que seja por volta de 100 milhões. O pior é que o número cresce rapidamente como resultado da epidemia de AIDS. Uma grande porcentagem delas se tornará vítima de violência, vícios e doenças sexualmente transmissíveis. Muitas, quem sabe a maioria, se tornarão delinquentes. Napoleão teria dito que na guerra, Deus está sempre do lado daqueles que têm armas mais potentes. Hoje, ele provavelmente não diria isso, porque os terroristas não dependem de canhões, mas de uma atuação dissimulada e traiçoeira. E agora, em muitos lugares, eles se aliaram com os traficantes de drogas, que conseguem cruzar impunemente as fronteiras e só de vez em quando são desafiados pelas forças da lei. Durante algum tempo, parecia que a penicilina iria vencer a guerra contra as doenças sexualmente transmissíveis, mas isso foi antes da AIDS.
A doença infecta pelo menos 45 milhões de pessoas hoje. Está extremamente exterminando grande parte da população da África subsaariana e se espalha rapidamente por outros lugares. Pense outra vez, como desenharíamos a face do mundo? A estratégia mais comum que usamos para nos isolarmos de tanto sofrimento é a massificação. Para evitar a dor, visualizamos os que sofrem como massas sem rosto, e não como indivíduos. Outro dia, uma bomba explodiu no Oriente Médio, mas não conhecia Mustafa. Uma das vítimas nem estava lá. Não precisamos tentar ajudá-lo enquanto ele, sufocado com a poeira, tateava desesperadamente pelos escombros de sua casa até encontrar o corpo da irmã, a tímida e gentil Hannah. As lágrimas não correram enquanto Mustafa batia no chão, com os punhos cerrados e gemia de dor ao lado do corpo dilacerado. É fácil falar de tragédias. Elas acontecem, claro, mas não foi a nossa irmã que morreu. Uma mulher é espancada a cada 15 segundos, sim, mas não sinto os socos. Não sentimos eles. Então simplesmente transformamos a experiência em estatística. Porém, está chegando a hora em que essa estratégia de distanciamento não vai funcionar mais. A tormenta que interrompe e irrompe sobre nosso planeta está se intensificando e começa a atingir o mundo particular de cada pessoa. Uma geração atrás, a gente ouvia falar que viciados em drogas, mas quem conhecia um deles pessoalmente? Agora, ninguém duvida de que amanhã a vítima possa ser nosso filho, ou que nossa filha fique grávida e faça um aborto. O ataque contra as Torres Gêmeas em Nova York foi um toque de despertar no mundo inteiro. Quem não percebe que hoje somos vulneráveis? Os sensacionalistas que andam por aí com uma mensagem de condenação sempre se preocuparam com a condição do mundo. Agora são os pensadores mais sóbrios e bem informados que se preocupam. 50 anos atrás, os filósofos começaram a falar sobre a angústia existencial. Naquela época, esse era um assunto restrito a uns poucos intelectuais. Mas hoje, a situação mudou.